O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do 1 ao 8. Bom, esse Evangelho, ele narra que Jesus estava passando no meio de uma plantação, e aí os seus discípulos estavam com fome, começaram a colher espigas para comer. Os fariseus, sempre os fariseus, né? Os fariseus, por sua vez, vendo que eles estavam fazendo isso, e era dia de sábado, começaram a questionar Jesus. Como a gente sabe, né? O sábado, para eles, para os judeus, tem algumas até igrejas protestantes que também ainda guardam o sábado, baseados no Antigo Testamento. Para eles era um dia sagrado, né? Era o dia do Shabá, que era o descanso, né? No dia que Deus descansou após a toda a sua criação. Eles começaram a questionar, e Jesus, por sua vez, né, respondeu, perguntou a eles, né, citando algumas passagens, citando a história de Davi, perguntando se eles nunca leram o que foi que aconteceu na história de Davi, quando ele e seus companheiros, lá no templo, comeram pães consagrados, os quais só eram permitidos comer os sacerdotes, somente os sacerdotes. E eles comeram isso dia de sábado. Ou também a questão dos sacerdotes, os próprios sacerdotes que violavam o sábado e não tinham culpa nenhuma, né? Não adquiriam culpa nenhuma. Jesus perguntou a eles se eles leram essas coisas, se eles tinham conhecimento, né? Praticamente se eles tinham conhecimento da palavra. Depois, né, Jesus fala que ali está quem é maior do que o templo, né? Maior do que o sábado, que é o próprio Cristo. E que se eles tivessem entendido o que significa, né, que Deus quer misericórdia e não sacrifício, eles não teriam condenado tantos inocentes, né? Não teriam condenado tantos inocentes. Jesus conclui dizendo que sim, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Antigamente se guardava o sábado, justamente baseado, né, nesse sétimo dia, que Deus descansou. Porém, nós católicos, né, nós passamos a guardar o domingo. O domingo é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, por causa da ressurreição de Cristo. O primeiro dia depois do sábado. É até interessante, né? Que é até uma forma da gente dizer, e aqui eu estou colocando minhas palavras, não vi nada escrito a respeito disso, que é como se a gente pegasse, se você for ver, antigamente a semana, o último dia era o que era de Deus, que se guardava para Deus. Agora, nós católicos, nós guardamos o primeiro dia, né, seguindo os apóstolos. Ou seja, Deus aí, ele passa a ter a primazia, né? Ou seja, você passa a dar o primeiro lugar, né, e não o último. Não se baseia mais em trabalhar a semana toda para ir só um dia dar a Deus, né? Só o último dia oferecer a Deus. Não, né? Mas dá logo o primeiro dia da semana para Deus. É interessante perceber aqui também a questão desses fariseus. Jesus estava passando no meio de uma plantação. O que esses caras estavam fazendo ali? O que esses homens estavam fazendo ali? No meio de uma plantação. Era necessário que eles estivessem também seguindo a Jesus, né? Estivessem perto ali.
Eram aqueles chatos que hoje a gente encontra muito nas nossas capelas, nas nossas comunidades, né, na nossa igreja. Aqueles que estão lá seguindo, entre aspas, estão próximos, estão dentro da igreja, mas só para criticar, que não ajuda em nada, tá ali para dificultar. Quem nunca viu, né? São muitos, né? São muitos que estão no meio de nós, mas que não servem, que na vida a gente não enxerga mudança nenhuma também, mas que o tempo todo estão criticando aqueles que fazem alguma coisa, aqueles que buscam viver de alguma forma as leis da igreja. E aqui, levando para essa parte da lei, Jesus mostra aqui também, justamente para que nós não busquemos a lei por si só, não uma lei fria. Nós não estamos aqui seguindo as leis, no nosso país, especificamente falando. Não, a lei de Deus. A lei de Deus, ela não é para cumprimento simplesmente frio. Não, ela tem um porquê. As nossas leis, as leis da igreja, os mandamentos, todos eles têm um porquê. Tanto que eram mais de 600 e tantos, Jesus reduziu para 10 mandamentos. Depois simplificou para somente 2, para que ficasse ainda mais simples. Mas são 10 mandamentos. Mas se você conseguir viver os 2, você já consegue viver todos os outros, de ordem natural. Então, as nossas leis, os nossos mandamentos são para ser cumpridos à luz do Espírito Santo, porque a igreja ela tem todo um sentido para tudo que ela faz. As leis da igreja não são brincadeiras, não é feito da cabeça de um homem que do nada resolve fazer qualquer coisa, não. Não, existe todo um processo. Seguimos a Cristo, nós seguimos as leis lá dos apóstolos, dos discípulos. Então, Jesus quer aqui colocar, por exemplo, que, vamos citar um exemplo do jejum, por exemplo. A gente sabe que o jejum é algo benéfico, muito benéfico para a nossa fé. Embora tenha muita gente ainda tenha deturpado essa imagem, dizendo que não precisa mais fazer jejum, que isso, que aquilo, mas a igreja continua pedindo jejum, especificamente mais em 2 dias, 2 sexta-feiras. Você dá uma olhadinha aí, que você vai encontrar. Então, jejum e abstinência de carne, abstinência de carne todas as sextas-feiras, a não ser que seja alguma data, algum preceito festivo. Então, o jejum, ele é uma coisa benéfica, só que você vai exigir um jejum de uma pessoa que está doente, que já está fraca? Não, a igreja não condena que essa pessoa não faça. A igreja não pede que essa pessoa não faça, porque a igreja entende. A igreja entende que estaria faltando com a misericórdia. O nosso dízimo, ele no início era sim 10%. Só que nós servimos a igreja de Cristo, a igreja da misericórdia. E via-se que muitos não tinham condição de dar esses 10%. Por outro lado, existiam outros que podiam dar além dos 10%, mas paravam nos 10%, porque o dízimo era 10%, então só vou dar os 10%. Então a igreja entende que deve agir com misericórdia com aqueles que não tem como fazer.
se você não tem como dar os seus 10%, vai deixar sua família morrer de fome. A igreja entende claramente isso. Então, nós devemos ter isso em mente. Não colocar as coisas muito ao pé da letra e muito frias. Sempre tendo cuidado. E nunca partir para o lado da misericórdia exagerada. Porque a misericórdia ela também passa pela correção, pelo exemplo, pela dedicação. A misericórdia ela não pode se perder, deixando tudo. Na verdade, nós não podemos nos perder olhando essa misericórdia, que é como as pessoas pregam hoje em dia, né? Aquela pessoa que segue à risca, que tenta buscar ser um bom cristão, o que as pessoas denominam? Nossa, é evangélico, né? É protestante, né? Aí já o católico, não, o católico ele pode fazer tudo. É o católico. É tanto que até as pessoas falam às vezes, até um pouco engraçado, como se todos fossem bons. Eles falam assim, não, fulano pode confiar, é até evangélico, é da igreja. Como se lá não fossem homens falhos como nós, né? E nem seguem a verdade, né? Que seguem uma verdade totalmente deturpada. Eles ainda estão sobre esse chicote também. Ai deles, se não tiver os 10% no mês, o pastor vai buscar na porta da casa. Se vender um carro 10%, o pastor vai buscar na porta da sua casa. Eles não vivem a liberdade de cristãos que nós vivemos, de optar a viver por Cristo, e não de ser obrigado a fazer as coisas. Então, coloquemos isso no nosso coração, fazer as coisas por amor a Jesus, nos permitir conhecer e estar com Ele. A palavra, quando vai falando, Jesus aqui até cita suas qualidades de sacerdote, profeta, né, e rei. Né? Quando ele cita essas histórias, Davi era rei. Né? E Davi pôde comer dos pães. Né? Jesus também é rei. Né? Cita a passagem dos sacerdotes. Jesus também é sacerdote. E aqui Jesus anunciando a sua palavra, ele também estava sendo profeta. Então, Jesus sacerdote, profeta e rei. Tá bom? Então, era isso que eu queria hoje passar para vocês. Um pouco do que eu entendi. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver algo para acrescentar também, se quiser comentar, comenta aí, sempre para engrandecer a gente. Se quiser deixar alguma pergunta, eu posso ver se eu consigo responder. Se eu não conseguir, eu peço para que alguma outra pessoa responda. Tá certo? Então, seguimos firmes na missão. Deus nos abençoe, hoje e sempre. São Joaquim Santana, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.